Olá, nesse vídeo iremos discutir acerca do nosso projeto sobre gotas rotacionais para a matéria de base experimental das ciências naturais da UFBC. Este trabalho foi inspirado pelo artigo Spontaneous Droplets Gyrating via Asymmetric Self-Splitting on Heterogeneous Surfaces, publicado na revista Nature. Nós reproduzimos o experimento original e exploramos o fenômeno das gotas giratórias. Gotas quando ejetadas em superfícies hidrofóbicas ou de baixa adesão formam um filme fino a impacto e, em seguida, a força normal de reação pela superfície faz a gota pular para uma altura inferior à inicial. Para explorar essa interação com a superfície hidrofóbica, pode-se desenhar padrões não hidrofóbicos e ver suas interações, gerando efeitos como rotacionar e polar. Tais fenômenos são causados pela combinação da repulsão da água pelo meio hidrofóbico e atração pelos padrões menos hidrofóbicos. O objetivo do projeto consiste no estudo das propriedades de rotação e translação das gotas de água e de outros fluidos, como água gasificada e álcool, quando impactadas na superfície hidrofóbica, contendo desenhos em 3 padrões: liso sem ranhuras, semicírculo e estrelado em 4 pontas. Estudamos também parâmetros relevantes, tais como a altura de liberação de gotas e a temperatura. Como o material hidrofóbico escolhido foi a fuligem, a fim de se obter a superfície hidrofóbica foram expostas à chama placas de vidro. Com o uso de uma lapiseira, foi raspada a camada de fuligem a fim de obter os padrões hidrofílicos mencionados anteriormente. Então, para realizar o estudo, foi necessário definir a estrutura utilizada. Em primeiro momento, montamos um setup com um conta-gotas, suporte universal, garra e superfície hidrofóbica. Essa configuração se provou muito imprecisa, já que era muito difícil acertar o padrão, e dessa forma passamos a utilizar uma bureta e uma garra com 2 pontos de apoio, e para gravação uma câmera de celular com super slow motion e um tripé. Para o processo de experimentação, foram realizados e gravados testes com água em temperatura ambiente em diferentes alturas nos 3 padrões. Em seguida, foi variada a temperatura da água e, por último, os fluidos. Indo para os resultados, primeiramente foi realizada a variação das alturas, a fim de encontrar aquela ideal para a liberação dos fluidos. Assim, testou-se 4, 6 e 10 centímetros. Como é possível observar nos vídeos com padrão liso, a altura de 4 centímetros não forma uma coroa e a de 10 centímetros se espalha em várias gotículas, enquanto a de 6 produz uma única gota que pula mais. Nos padrões de estrela e meia-lua é observado comportamento similar nas alturas de 4 e 10 centímetros. A primeira não produz o fenômeno de maneira adequada e a segunda segue se fragmentando, tornando inviável também estudar o efeito. Dessa forma, 6 centímetros é estabelecido como padrão para os estudos subsequentes. O teste realizado a uma altura padrão de 6 centímetros e água a temperatura ambiente mostrou que na superfície hidrofóbica lisa a gota se reagrupa, ganha altura e rotaciona. Concluímos que essa rotação pode ser atribuída a erros experimentais, como imperfeições na camada hidrofóbica e correntes de vento no laboratório. Em relação ao segundo padrão, a gota liberada apresenta um desvio ao atingir a fuligem, seguindo a linha do semicírculo para a direita. Já para o padrão de 4 pontas, a gotícula pula e há a formação de coroa na conformação das marcações, o que implica na sua rotação no sentido das pontas, ou seja, no sentido horário. Esses resultados podem ser explicados, pois ao realizar as ranhuras na superfície, há retirada de fuligem e exposição do vidro, que é menos hidrofóbico. Quando uma gota de água impacta em uma superfície hidrofóbica e pouco adesiva, ela normalmente se espalha em um filme líquido primeiro, em seguida recua e rebate uniformemente o substrato devido à repelência à água. Assim, ao gotejar a água, a gota tem maior interação pelos locais sem fuligem do vidro. Analisando os resultados referentes às mudanças de temperatura, com a diminuição da temperatura da água para 1 grau Celsius, é possível notar que a gota atinge uma altura maior e, inclusive, não absorve nada de fuligem. Isso se dá por conta da propriedade molecular da água, que garante maior coesão e forças intermoleculares em temperaturas menores, e logo menos chances de adesão a uma superfície apolar. Já com água quente, aproximadamente 69 graus Celsius, a gota tem um espalhamento similar, porém maior, às condições normais, e absorve uma parte da fuligem após um curto período de tempo. Por conta das diferenças em entropia e entalpia e no enfraquecimento de ligações de hidrogênio, esse fluido em temperaturas maiores tem maior adesão à superfície hidrofóbica. Por fim, variaram-se os fluidos utilizados, sendo esses água gasificada e álcool 70%. Água com gás apresenta resultados similares à água sem gás, mesmo que contenha gás carbônico na sua composição, pois esse não interfere na propriedade polar da água. Já o álcool se espalha pela superfície sem conseguir se reagrupar e rotacionar de forma linear. Apesar dele também possuir ligações de hidrogênio, possui menor tensão superficial e tem uma parte da sua molécula sendo apolar, que garante a interação com a superfície hidrofóbica ao invés do efeito de repelimento e rotação. Então, concluindo o trabalho, observamos resultados condizentes com a literatura existente. Relativo à variação de parâmetros, observa que a altura ideal para a ejeção da gota é de 6 centímetros, visto que em 4 centímetros o efeito mal pode ser observado e aos 10 as gotas acabam se fragmentando devido à grande quantidade de energia cinética desenvolvida na queda. As diferenças do comportamento da água em diferentes temperaturas podem ser explicadas pela sua coesão, onde a gota a 1 grau Celsius possui densidade de interação intermolecular mais forte que a gota a 69 graus Celsius. Assim, a fria acaba pulando mais alto por ser mais coesa, rotacionando e com momento linear distribuído mais homogeneamente, e o contrário é observado para a gota quente. Os diferentes comportamentos dos diferentes fluidos validam a proposta que propriedades específicas da água causam um efeito rotacional e translacional. Muito obrigada pela atenção.